Boa noite, professor. Vou apresentar então meu trabalho da AS de programação e apresentando um pouco mais o tema do meu trabalho foi usuários de cartão de crédito e então baixando a base de dados, consegui perceber que tem vários fatores bem interessantes para a gente analisar com as formas do Group By, que eu vou apresentar depois do nosso trabalho. Então, comecei aqui importando do Drive e botando o Pandas já para rodar. E puxei a nossa tabela. Bom, passando para a primeira análise, eu decidi fazer a média da idade das pessoas que usam cartão de crédito dentro da base de dados. E então usei o dados.groupby, peguei a attrition flag, que é basicamente se as pessoas estão ausentes ou se estão usando o cartão. E peguei a média da idade dessas pessoas. E o resultado foi bem interessante. O resultado deu 46 anos para cada, 46,6, 46,2. E se mantém 46 ambas. Isso é bem interessante, dá para analisar falando que para ter já um cartão de crédito é necessário ter uma idade um pouco mais avançada para você já ter uma renda mensal, adquirir um emprego e, portanto, você precisa ter uma renda mensal, né, para conseguir o cartão de crédito. Bom, passando para uma outra análise, fiz a idade máxima das pessoas, a idade máxima das pessoas que possuem um cartão Blue, Gold, Platinum ou Silver. Então, os cartões são separados em categorias, como azul, né, esse que você está vendo aqui, e tem a melhor e a pior, né? A Blue é a mais simples e a idade máxima da pessoa que possui o cartão Blue é 73, e a melhor de todas é a Platinum, com 56. É bem interessante pensar nisso, né? Que a pessoa mais nova da base de dados tem 56 anos e possui um cartão Platinum, que é a máxima da idade. E o cartão azul, que é o Blue, 73. Bom, passando para a minha outra análise, eu quis pegar quantas mulheres e quantos homens possuem nessa base de dados, que possuem cartão de crédito. E o resultado foi bem pau a pau, homens e mulheres com 4.769 e 5.358, respectivamente. E aqui eu fiz um gráfico de pizza para representar essa nossa análise. Bom, passando para minha outra análise, que eu fiz também um gráfico de pizza sobre, pegando o quanto que a pessoa tem disponível para gastar dentro do banco e o seu nível de educação. Antes de fazer esse código, eu pensei que as pessoas com doutorado seriam bem maior, ter um average open to buy mais avançado, mas não, quando eu fiz essa média, foi bem inesperado, porque as pessoas que nem têm educação são maiores que as pessoas graduadas, né? Graduadas, doutoradas e até que fizeram college, né, que é a faculdade aqui no Brasil. Então, fazendo um gráfico de pizza, dá para perceber essa semelhança entre elas. E passando para minha outra análise também, eu fiz então agora o total de transações que as pessoas fizeram durante um mês. E eu juntei então todos os dependentes que cada cliente tem. Então, pode ser filho, pode ser esposa, tanto faz. E é bem interessante pensar também que aqui eu fiz um gráfico de linhas sobre esse dado específico. E quanto mais vai aumentando o número de dependentes, maior é o número de transações. Menos quando você tem 3 dependentes, que foi um total de 4.300. Foi uma regressão diante o número 2 de independentes e 1 e 0. Mas aí depois vai aumentando drasticamente até chegar aos 5 aqui, que é o maior, que faz sentido. Bom, então fiz um outro gráfico aqui de barras, bem semelhante também, que peguei a média
de idade das pessoas diante toda a renda familiar delas. Então, 120 mil para cima, 47 anos, 40 a 60 mil, 46, 60 a 80 mil, 45 anos, e 80 a 120, 46, e menos de 40 mil, 46 anos. É bem semelhante, né, como nossa média de idade já diz, é algo que deve se pensar também, que é ali entre 46 e 47 anos, e o gráfico de barras mostra isso com bastante clareza para a gente. Bom, esses comentários que estão aqui, eu estou fazendo mais ao vivo aqui porque temos pouco tempo, né? Eu fui tentar fazer outro trabalho e o vídeo deu errado porque passou muito mais de 12 minutos e eu estava feito umas análises muito grandes. Então, estou dando uma diminuída. Bom, passando agora para o tipo de cartão, eu fiz uma média de limite de crédito pela categoria do cartão. Então, como eu falei anteriormente, o cartão azul, que é acho que é o primeiro quando você ganha o cartão, você tem um limite de 7.363 numa média. Já o Platinum tem 30 mil, que é o cartão mais top. Aí aqui dá para ver também nitidamente aqui todo o limite de crédito que as pessoas possuem relacionando o tipo de cartão. Bom, aqui eu fiz outro gráfico de pizza, agora para falar também com a renda familiar, mas o total de transação, que também não passa ali dos 4.000, 4.500. Bom, então as pessoas com uma maior renda, que é 120 mil dólares para cima, possuem um total de transação de 4.500 dólares, e o menos de 40 mil, ali, 200 dólares de diferença, é 4.363, que não é algo que é drástico, né? Que eu pensei quando eu fiz essa análise, pensei que as pessoas com 120 mil dólares iam gastar muito mais do que as pessoas de 40 mil dólares. Então, é bem interessante pensar nesse fato. E aqui fiz um gráfico de pizza para representar essa proporção, que é bem semelhante também. E agora, passando para a minha análise estatística, eu fiz aqui de limite de crédito. Eu estava pensando em fazer de idade, mas aí não faria muito sentido. Então, eu fiz de limite de crédito de todas as pessoas da base de dados. Então, a média deu 8.631. Aqui tem o primeiro e o segundo quartil, o terceiro, tem o máximo, o mínimo. E é bem interessante pensar que o mínimo, que é 1.400, é bem diferente de 34 mil, que é o limite de crédito. Isso depende também toda da renda da pessoa, do tipo de cartão que ela possui, também das pessoas que ela tem dependentes da conta. E aqui, então, eu fiz a variância. Então, eu peguei o STD e fiz elevado a 2, que deu a nossa variância, que é o desvio padrão, né, o STD. O coeficiente também fiz pegando o desvio padrão, dividi pela média, fiz vezes 100 e deu esse coeficiente. Então, a gente consegue perceber também com esses dados que é algo bem disperso, o limite de crédito, né? A gente já consegue perceber quando o máximo é 34 mil e o mínimo é 1.438. Isso também fala muito sobre a desigualdade também que temos no mundo inteiro. E o cartão, ele se refere muito à nossa renda. Então, a gente tem um limite proporcional à quantidade de coisas que a gente gasta e também a nossa renda. Bom, então aqui eu contei quantas pessoas tem na idade, contando clientela. Então, 73 pessoas existe uma pessoa, 70 uma pessoa, até chegar esses números aqui que eu fiz um top 10 depois. Peguei aqui 395 e fiz um top 10, apresentando, fiz o querer, aí depois eu fiz o querer.values, eu fiz maior que 395 para fazer o nosso top 10 de quantas idades possuem mais ou menos aí no nosso trabalho. Bom, então passando aqui para o box plot, a gente consegue perceber o primeiro, o segundo quartil, o terceiro aqui também.
Bom, o meu box plot que eu tentei fazer foi o de limite de crédito junto com a nossa renda. Então, é bem interessante pensar que esses outliers aqui, no mínimo e no máximo, existem bastantes, né? Bastante bem negrito aqui, e algumas que não possuem os outliers, como o 80.120 e o 120 mais. Aqui eu fiz outro gráfico também, outro box plot, também com a nossa renda, só que com pessoas dependentes. Aí não possuem tantos outliers assim, porque como é um número de 1 a 5, os dependentes dessa base de dados, não é algo tão disperso e tão difícil de ser analisado. Então, aqui tem de 1 a 3, aqui, o máximo e mínimo, o segundo quartil também, e aí máximo e mínimo também do 120, que chega de 1 a 4, então é bem interessante pensar nesse número de independentes que são bem diferentes, né, entre si. Bom, então aqui eu já fiz acho que é o nosso último gráfico, eu fiz um histograma das idades das pessoas, para ser um pouco melhor de analisar o que foi feito aqui. Então, a gente consegue perceber que o pico aqui está entre 40 e 50, que mostra, como mostrava a nossa média, né, de 46 anos. E agora vamos passar para os exercícios da lista. Vou parar aqui.